Olá, hoje a gente vai abordar um tema que eu considero muito interessante, que é uma visão científica, mas um pouquinho filosófica também, de por que a gente está adoecendo tanto. Então, a primeira coisa que a gente pergunta quando quando alguém chega para consultar, e até a gente mesmo, a gente quer botar um nome numa doença. Então, assim, essa coisa é tão forte na medicina que até a gente, entre médicos, a gente conversando, a gente fala assim, hoje eu atendi um diabetes, eu atendi uma tireoide, eu atendi 2 casos de obesidade. E realmente, sabe, a gente esqueceu um pouco de tratar o ser humano, de tratar o Vinícius, de tratar o João, de tratar a Maria. Isso é um erro que a gente cometeu e eu cometi também, e a gente tem que pedir desculpa realmente para as pessoas. E hoje, olhando mais assim de uma forma integral para as pessoas, o que a gente precisa fazer para curar mesmo, para resolver os nossos problemas, para cortar o mal pela raiz? Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar na nossa vida, na nossa história, em tudo que aconteceu com a gente desde criança, é o primeiro golpe, o primeiro trauma que a gente teve. E para ajudar nisso, a gente vai se perguntar assim: quando eu parei de cantar, quando eu parei de sorrir, quando eu parei de dançar, quando eu parei de ser criança? Essa é a grande pergunta. Identificando esse primeiro golpe, que geralmente é um problema psicológico, é um trauma, alguma coisa que aconteceu na sua vida e você deu um significado negativo para aquilo. E esse trauma, ele vai te contaminando aos poucos, ele vai atrapalhando o seu sistema, principalmente o seu sistema nervoso, a se comunicar de forma correta. O nosso corpo, ele se comunica de forma muito eficiente através do sistema nervoso vegetativo. Só que esse sistema nervoso vegetativo, ele está sofrendo muitos insultos, muitos golpes. E esses golpes a gente pode silenciar apenas dando um significado novo para ele. Então muita gente tem código de abandono, código de raiva. Então é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo, poderia dar um exemplo qualquer. Eu tenho uma esposa muito ciumenta. E aí eu crio um código de raiva. E toda vez que a minha esposa fica com ciúme, eu fico com raiva. Eu já atendi paciente com isso e já atendi paciente com o contrário, que falou assim: doutora, minha esposa não sente ciúme, ela não gosta de mim. E criou também um código de raiva. Então olha só, são duas situações opostas criando a mesma raiva. E essa raiva, ela é como um irritativo para o nosso sistema nervoso, ela vai irritando e ativando o sistema nervoso simpático, que a gente não consegue desligar. A gente começa a ter dor porque não descansa, passa a ter insônia, passa a ter uma série de problemas que vão culminar com a doença, que pode ser pressão alta, pode ser diabetes, pode ser o câncer, mas o problema principal ninguém viu e por isso que a gente não consegue curar. Então, para vocês entenderem melhor, é como se fosse assim: eu dei esse exemplo cai muito bem. Você receber todo dia uma ligação e a pessoa falar assim: babaca, todo dia. Uma vez, tudo bem, não dá problema. A pessoa falou babaca e desligou, mas e se todo dia, 360 dias por ano, você receber essa ligação? O que vai acontecer? Vai enlouquecer, vai adoecer, vai ficar nervoso, vai ficar irritado, não vai conseguir dormir, vai querer matar a pessoa. Então é isso que esses sentimentos fazem. Então, identificar esse primeiro golpe, e aí, geralmente a pessoa sofre 2 golpes. Ela não adoece com um golpe só. Ela adoece no segundo, que é alguma coisa que acontece perto da doença. Então, por exemplo, muita gente chega para mim e fala assim: doutor Vinícius, eu passei a engordar depois que eu tive filho. E a minha alimentação é igual. Mas ela sofreu um corte no útero, um corte na pele, uma cicatriz, que atrapalhou o sistema nervoso a se comunicar também. E aí esse segundo golpe, 6 meses depois ela começa a engordar. Começa a ter diabetes, apresenta um problema, depressão, pós-parto. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E a medicina chega para vocês e fala assim: vocês vão tomar esse remédio pro resto da vida.
Se não tomar, vai morrer, vai ficar broxa, coisa e tal, vai estourar o cérebro. Então, olha como é que a gente trata a doença. É a guerra contra o câncer de próstata, é a batalha contra o diabetes, tudo remetendo negatividade. Tudo falando, poxa, de guerra, de pancada, vou matar minha doença, sabe? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Muito mais do que soluções, eu queria falar para vocês o seguinte: olhem para dentro de vocês. Olhe, procure esses golpes e dê um significado novo. Então, por exemplo, aquela pessoa que sente raiva quando a esposa está com ciúme, passa a se sentir amado, porque aquilo ali é uma forma dela demonstrar amor. E aí mudou. O ciúme gerava raiva e agora o ciúme gera amor. E a melhor maneira de silenciar os golpes é o perdão. Só que o perdão, sabe, perdoar mesmo, ele não está relacionado com perdoar quem merece ser perdoado. Na verdade, a gente não consegue dar um significado para a palavra amor. O que é o amor? Sabe? Amar é perdoar aquela pessoa que não merece ser perdoada. Aquela situação que não merece ser perdoada. Aquele pai que às vezes tentou padrasto, que tentou abusar de uma criança. Todos esses traumas que são muito graves, eles têm que ter um significado novo daqui para frente. E um significado positivo, que vai fazer com que você não se sabote. Olha, vou falar sinceramente, eu acredito que a quase totalidade das pessoas que não conseguem emagrecer é porque tem um trauma emocional forte que faz com que elas se sabotem e comam coisas erradas, comida que intoxica, que atrapalha também o sistema nervoso vegetativo a se comunicar. Gente, um abraço enorme, adorei a live de hoje, foi um pouquinho longa, mas é porque o assunto rende mesmo. Queria falar mais e mais e mais, mas é isso aí. Obrigado e até a próxima.